Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje com a nossa irmã Sueli. Eu estava brincando com ela, dizendo que hoje vai ser, olha, tá dando para ver ali, né? Vai ser futebol. Ela falou assim, não tem o assento. Então é o livro dos espíritos, na verdade, a pergunta 861 a 872. Não, mas não tem, ela disse que não tem um assento. Então vamos fazer o nosso momento de reflexão para darmos início ao nosso estudo de hoje, fazendo a nossa prece. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, mais uma vez pedimos o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, para que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e sem dúvida será bem intuída pelos irmãos, trabalhadores desta casa na espiritualidade, e que nós outros possamos então apreender ao máximo todos esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Vamos dando sequência, né? Realmente as pessoas falam muito assim, Livro dos Espíritos, mas o nome dele é O Livro dos Espíritos. E esse O é importante, que ele determina isso. É o livro deles. Não é qualquer livro, não é um livro dos Espíritos, é o Livro dos Espíritos, né? Então, a gente tem que sempre, quando fizer referência, é no Livro dos Espíritos, não, é em O Livro dos Espíritos. Porque isso, o faz parte do nome do livro, né? Então é o título do livro, não dá para juntar aí com a preposição em, não, e falar no, não. É em o, né? Porque isso aí faz um pouco de diferença. Mas isso aqui foi só para identificar aqui aonde que tá as coisas aqui, né? Não é uma abreviação, não. Bem, nós estamos aqui nessa questão 861, porque na semana passada terminamos de comentar a 860, que é uma resposta dos espíritos que dá um seminário inteiro, né? Ou muito mais, é um estudo longo aquela questão ali, 860. Porque a gente tem sempre o hábito de achar que porque a gente está fazendo, a gente vai conseguir bônus, isenção de dores, né? Não é bem assim, né? Nosso dever moral é esse. Quem está fazendo caridade, quem está sendo benevolente, está fazendo nada demais, não. Está fazendo o que é para fazer. É dever moral mesmo de todo mundo fazer isso, né? Então a gente não está fazendo nada além, portanto não tem que receber nada além por causa disso. Claro que ao fazer o bem, a gente compreende muitas coisas, a gente entra em contato com a dor do outro, com a necessidade do outro, e aí a gente vê que os nossos problemas são muito pequenos. E a gente começa a achar que nem tem, né? Nem tem problema. Às vezes a gente vai à casa de alguém numa visita, levar um conforto, sai de lá mais confortado do que levou o conforto. Porque a pessoa, quando compreende a dor e o sofrimento, ela passa muito bem pela sua expiação e pela sua prova. E esse é o grande objetivo, para a gente sair vitorioso dela, né? Então, claro que por conta dessa compreensão, por conta da aceitação e da resignação, a gente pode modificar algumas coisas que estejam dentro do nosso planejamento, né? Porque a gente planeja algumas coisas, mas esse planejamento é flexível, e a gente viu nessa 860 que a gente pode mexer nesse planejamento, desde que os fatos estejam dentro, né, desse contexto todo. Bem, na 861, os espíritos, vou beber um pouquinho da bênção geladinha aqui, que o Abel falou que vou tomar água quentinha aqui, eu vou testar. E aquela bênção ali, daqui a pouco eu recorro, né? Bem, na 861... os espíritos respondem para Kardec, eles identificam que não há, a gente já passou por ela, eu só vou ler rápido, que a reunião da reunião passada foi sobre elas. Só para a gente retomar, né?
que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade do livre-arbítrio. Eu não trouxe os slides semana passada, não deu tempo de fazer, e aí eu já incorporei aqui, né, só para a gente retomar as partes principais da nossa conversa da semana passada. Então, ninguém nasce para praticar crime nenhum, nem para tirar a própria vida, nem contra si mesmo. Ninguém nasce para fazer algo errado. A verdade é essa. Ninguém nasce para fazer algo que possa prejudicar ao outro ou a si mesmo. Não de jeito nenhum. A gente nasce com o propósito de evoluir, de acertar, de fazer o bem. Então, esse é o objetivo único da vida e está lá, né, naquela 860 falando sobre isso. Os atos da vida moral emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Né? Tá aí, ó. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Então, a gente faz a escolha de provas, vem para esse mundo, e aqui que vai depender de cada espírito, como ele vai passar pelas provas que ele mesmo escolheu. Se ele passar de uma forma digna, compreensiva, resignado, ótimo, ele vai vencê-las. Caso contrário, ele não vai conseguir resgatar o seu passado. Ele vai ter que acumular uma dívida para as próximas encarnações. Né? Então, ele não vai poder fazer a sua redenção se ele não tiver uma aceitação daquele fato. Ah, mas eu não lembro que escolhi. Ó, não precisa lembrar. Não precisa lembrar. Se nós já entendemos que Deus é soberanamente justo e bom, é pai, e como pai não vai dar nem mandar nenhuma desgraça para um filho, o que estamos passando, somos reencarnacionistas, e isso é fato, senão não estaríamos nem aqui nessa casa, né? Porque é um princípio básico da doutrina espírita, é a pluralidade das existências. Então, se somos reencarnacionistas, estamos passando por problemas, por dores, sofrimentos e dificuldades, sabendo que Deus é soberanamente justo e bom, poderia evitar um mal para um filho que ama incondicionalmente, como amamos os nossos. Se pudéssemos evitar o sofrimento deles, nós o faríamos, porque Deus não faria. Então, isso também está resolvido na nossa cabeça. Se está acontecendo conosco, é porque nós temos que passar. E sabendo que fazemos escolhas, fizemos essas escolhas. Se não podíamos fazer, essas coisas nos foram impostas por uma questão de inferioridade espiritual. Então, a gente tem explicação e saída para essas coisas. Se estamos diante da dificuldade, é porque precisamos delas. Senão, a gente não estaria. Ninguém sofre injustamente, ninguém não tem inocente pagando por nada nesse mundo. Muito menos por um pecador, né? Ou por outra pessoa que tenha feito alguma coisa. Aí, essa maneira de olhar isso, a atitude que vamos ter diante da nossa dor, é que vai fazer a diferença. Então, não existe, isso não está determinado. O fato está, porque escolhemos. Ele vai acontecer. Mas a atitude que vamos ter diante desse fato vai depender da maneira de encararmos isso aí, de entendermos essa situação e de nos ligarmos numa fé inabalável de que Deus não manda sofrimento para ninguém. Nós é que somos vítimas de nós mesmos, né? Por isso que os atos da vida moral jamais têm fatalidade neles, né? Acho que eu pulei umzinho aqui, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Na 862, não, pulei vários. Tá certo. É isso mesmo. Aqui, quando tudo dá errado, né? A gente já falou também sobre essa questão das pessoas que fazem tudo, mas parece que as coisas nunca dão certo, né? Que as coisas estão sempre dando errado. Quando tudo dá errado na nossa vida, sem responsabilidade da gente, a gente está fazendo tudo, está fazendo a nossa parte, e ainda assim a coisa está dando errado, aí é esse processo. Ó, ela deve estar passando por um processo expiatório. Ou, escolheu provas acima de sua capacidade de solucioná-las
e teimam em continuar com o processo sem proveito para o seu crescimento espiritual. Quando o espírito teima muito com isso, querendo mais do que ele pode dar conta, dá um passo maior que a perna, que a gente às vezes faz aqui no mundo isso, né? Dá um passo maior que a nossa perna e não dá certo. Então a gente é avisado pelos nossos amigos, fulano, não faz isso, que isso não vai dar certo. A gente vai lá e faz e não dá conta. E os espíritos também. Então, muitas vezes, eles acabam permitindo aquela escolha para provar para a gente que eles estão ali para nos ajudar e sabem mais que nós. Aí a gente faz aquela escolha e não consegue dar conta. Ou então, nós estamos num processo expiatório. Por isso que as coisas não estão dando certo, dependendo da nossa escolha, né, do que fizemos numa vida passada, de não termos aproveitado os nossos talentos, as nossas aptidões. Então, a gente faz escolhas de vir para o mundo, usar os nossos talentos e as nossas aptidões e não conseguir êxito. É um resgate que a gente faz por conta de erros passados. Na 863, que foi essa aqui que ficou, né, para a gente começar hoje a nossa conversa aqui, eles dizem que costumes sociais, influência de opiniões e respeito humano não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio. Porque, às vezes, as pessoas falam, poxa, mas é tanta influência em respeito a fulano, a família que deseja que eu seja isso e não aquilo, as convenções sociais, não é? Os costumes sociais que vão me dar um retorno mais interessante numa profissão que na outra, isso tudo não pode alterar aí o livre-arbítrio, as escolhas que a gente faz. Eles dizem que não, que costumes sociais, influências de opiniões e respeito humano não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio. E não devem ser mesmo, né? Não podem ser, porque o livre-arbítrio, ele é relativo, mas nada é obstáculo para ele. Ele tem a sua relatividade. Nós não podemos fazer tudo o que queremos com o outro, mas conosco a gente tem uma liberdade bem maior. Mas como o Pai é soberanamente justo e bom e é misericordioso, essa relatividade do livre-arbítrio ela é para nos proteger. Mais uma vez a gente faz alusão à parábola do filho pródigo. Ele fez a escolha dele, pegar a parte dele que lhe cabia, que era dele, e saiu. E não valorizou, jogou fora, né, incluindo aí sua parte material, moral, tudo. E o pai permitiu que ele fizesse isso. Era dele, ele fez essa escolha, é o livre-arbítrio dele. Então, mesmo o pai sabendo que não ia dar certo, o pai permitiu. Mas como o livre-arbítrio é relativo, ele não pode fazer, ele não pode se desgraçar totalmente, porque somos filhos de Deus e quem manda é ele que está no controle, não somos nós. Ele foi até onde ele podia ir, porque a própria relatividade do livre-arbítrio deu a ele esse conhecimento de ver que estava na hora de voltar, que ele não podia mais ir além. Isso é a relatividade conosco, né? Com nós mesmos. E com outrem, aí é quem manda é Deus. A gente não pode fazer com o outro tudo que a gente quer, de jeito nenhum. A relatividade do livre-arbítrio aí é maior. Mas, em resumo, né, geralmente, o nosso livre-arbítrio não é afetado por determinadas coisas que a gente culpa. A quem a gente culpa, de jeito nenhum. As convenções sociais, os costumes sociais, isso tudo é para fazer o quê? Para dar uma justificativa quando a gente quer transgredir a própria liberdade de escolha em favor de um retorno maior, de um bem maior, que materialmente falando, porque se fosse espiritualmente seria ótimo, mas é materialmente falando. Muitas vezes a gente troca uma felicidade que a gente tem, que pode ter, no prazer de uma atividade mais simples, no prazer de uma tarefa que a gente possa desenvolver muito bem, agradar a nós e aos outros, por dinheiro, por algo que não estamos preparados, que não gostamos, mas que nos dá um retorno maior.
financeiro. Mas aí esse retorno financeiro, ele não vai de forma nenhuma superar as nossas tristezas, as nossas depressões, a solidão muitas vezes em que a gente se lança por conta dessas coisas. Ele não vai fazer isso, né? Mas muitas vezes só se reconhece isso com muito tempo, né? Depois que a gente já sofreu bem. Aí é aquela questão, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não tenhamos dúvidas disso. Isso é um fato. Quem não aprende pelo amor vai aprender pela dor. Então os costumes não fazem isso. São os homens que fazem os costumes sociais. Então nós podemos fazer um costume social para a gente de acordo com as nossas aptidões, com o nosso conhecimento, né, com a nossa potencialidade, não vamos sofrer. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Então, se nós nos submetemos aos costumes sociais que não estão dentro da nossa esfera de conhecimento, azar o nosso. Nós vamos nos submeter e vamos errar, né? Então, a gente precisa dar muita atenção àquilo que a gente traz. Muitas vezes, a vocação não é aquilo que nós deveremos desempenhar por conta de uma expiação. Quantas pessoas têm vocação para determinadas tarefas e profissões e não conseguem dar certo nelas? Embora gostem muito, embora tenham muita vocação. Às vezes até conseguem se qualificar nela, mas não conseguem se desenvolver nela. E são obrigados contrariando o amor próprio, a pegar tarefas mais simples, né? Porque vocação não quer dizer conhecimento e aptidão. Ela gosta. Então, o que é uma vocação assim, bem cedo? Né? Uma criança que tem vocação para determinada profissão e ela não teve contato, não tem na família, ela não teve contato ainda, mas ela tem vocação para aquilo. Aí é uma reminiscência de vida passada. Então, às vezes ela vai dar muito certo na vocação dela e às vezes não. Às vezes ela não vai conseguir se desenvolver naquilo que ela tem vocação, porque está tudo dentro de uma engrenagem de provação e de expiação. Quantos grandes profissionais a gente vê jogando fora o seu talento? Usando mal o seu talento. Muitos, né, não aproveitam a sua capacidade, o talento que tem. Aí acontece o quê? Né? Vão desencarnar, vão retornar ao plano material, fazendo uma escolha assim. Vou continuar gostando e não vou poder desenvolver, porque já tive essa chance e não aproveitei. Então a gente precisa aprender. Então são nessas circunstâncias que a gente vê que os costumes sociais, nem sempre aquilo que a gente vê pode estar de acordo com as nossas aptidões, com os nossos conhecimentos. E também não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio que os leva a preferir morrer de fome do que infringi-los. Olha quantas pessoas acabam assim mesmo, definhando, sem emprego, vão para a rua às vezes, sem ter onde morar, né? E vão depender muitas vezes da solidariedade de alguém, de um amigo, de um parente, né? Por conta de recusarem empregos simples. Não conseguem permanecer onde estavam e acabam, por conta do amor próprio, dando satisfações a uma sociedade que não está nem aí para ele, que não vai passar as dificuldades por ele, pelo contrário, vai afundá-lo cada vez mais, vai criticá-lo cada vez mais, e depois ainda vai culpá-lo por conta da sua desgraça. Né? Então esse sacrifício não é agradável a Deus. A humildade, muitos espíritos precisam desenvolver humildade, vêm para o mundo e acontece isso. Fazem escolhas de terem um desenvolvimento legal, profissional, de alcançarem um patamar bom, né, na sua profissão e de repente perdem. Né? De repente perdem. Aí há uma série de outras situações que impedem que essa pessoa consiga novamente um posto como tinha.
Aí ele tem que se rebaixar, não tem jeito. Ou ele vai morrer de fome por conta desse amor próprio. Ou vai fazer coisa pior. Eu não sei, há um tempo atrás, aí, eu acho que foi ano passado, parece que uma família na Barra da Tijuca, o pai matou a mulher e os filhos e depois se matou. E na época, eu não sei se isso foi assim constatado, não sei, mas na época o que estava circulando entre os amigos, entre parentes, é que ele perdeu o emprego, ele não estava mais conseguindo uma qualificação como ele tinha, um emprego qualificado como ele tinha. Ele teria que se aceitar, se submeter a coisas muito mais simples, não poderia manter o padrão de vida que ele mantinha lá, aonde ele morava, ele teria que ir para um lugar mais simples. Disse que ele não ia poder manter o padrão de vida dos filhos da escola que ele mantinha, ele teria que realmente levar uma vida muito mais simples e muito mais de acordo com o todo, né? Com todos nós, que contamos o dinheiro para o fim do mês, né? Esperando o próximo pagamento, que não vem muitas vezes, e bota a pessoa em desespero, né? Porque ela conta com aquilo ali, né? Então, isso é a maioria, isso é a grande maioria do nosso mundo aí, né? Principalmente aquilo que a gente sabe que é da nossa... agora é a bênção, tem que vir. Do nosso país, né? Então, é isso, quer dizer, ele não suportando isso, o que ele fez? Né? Ele foi caindo em depressão, ele foi procurando, segundo os conhecidos. Né? Na época foi o que surgiu. Então, como ele não queria ver a família dele enterrada na miséria, não ia ficar. Não ia ficar, gente, não vai. Não fica na miséria. Alguém que tem algum conhecimento, disposição para trabalho, não vai ficar na miséria. Ela vai precisar de se conformar com uma vida mais simples. Mas o que há de mal nisso, numa vida mais simples? Era a grande oportunidade dele nessa encarnação, quem sabe, né? A gente não pode ter certeza de nada, mas muitas vezes isso aí é uma provação para o espírito desenvolver o que, se realmente isso aconteceu, eu não estou aqui julgando nem criticando, que eu nem sei se foi isso, de repente ele estava com outros problemas, né? Mas... o que foi falado na época e parece que não surgiu nada mais, foi a tristeza e a depressão por conta dessa situação social dele. Então, de repente, era para ele desenvolver uma humildade que ele não tinha e que mostrou não ter. Com a atitude, se realmente foi assim, né? A gente não sabe. Então, quantas preces, né, a gente fez para essa família toda, para ele principalmente, que fez isso. Não, da Barra da Tijuca. Foi ano passado isso. Se não foi ano passado, foi ano retrasado. No início do ano. Esse foi na Barra, foi um condomínio próximo aonde meu filho mora, inclusive, isso aí, sabe? Ele tem até um amigo que morava nesse condomínio. Foi uma coisa muito triste mesmo. Então a gente vê como nós somos orgulhosos, como nós somos, assim, preocupados com a crítica social, com o que vão dizer de mim. Não é? Há um tempo atrás eu vi uma pessoa numa atividade muito simples mesmo, muito simples, e conhecendo essa pessoa, ela já teve uma condição muito boa, mas eu, naquele dia, quando eu passei por ela e vi a atividade, paramos, conversamos muito sobre isso, eu saí dali feliz por ela, e até um pouco envergonhada por mim, porque eu fiquei pensando, será que eu faria? Né? A gente fica se questionando como eu ia me sentir ali. Né? Mas ela estava feliz, muito feliz. E estava gostando do que estava fazendo. E eu fiquei muito feliz por ela, ainda fiquei pensando, poxa vida, ela está dando certo, né? Eu fiquei alegre com isso, que eu falei, ela está dando certo, porque se ela tinha que passar por isso para desenvolver uma humildade que a gente, assim, não achava que tinha por conta dos relacionamentos que a gente tinha, que a gente ouvia, das coisas que falava. Então, eu fiquei muito feliz com aquilo.
Porque poderia não ter feito isso. Poderia ir para uma casa de assistência, alguma coisa, porque já tinha idade, bastante. Não era nova. Então, eu fiquei muito contente com isso, que eu falei, poxa vida, isso é uma lição para todos nós, né? Uma lição mesmo de vida. Aí, o que eu fiz? Eu sempre recebo muita ajuda para desenvolver nossos temas de estudo aqui. Ou vivencio na pele, né? Até o que aconteceu semana passada comigo, que eu estou sofrendo até hoje, porque eu não comprei a cestinha do rapaz. Ou vivencio na pele o problema e ele não passou mais. Espero que Deus mande outros que vão melhorar um pouco a minha agonia, mas também, às vezes, me mostram certas coisas. Isso aconteceu numa sexta-feira e eu estava indo para casa para fazer para organizar a palestra de domingo que eu tinha que fazer. Aí eu trouxe Orgulho e Vaidade, a palestra que eu fiz por conta do que eu vi, né? E ela foi, assim, aquele instrumento ali para eu decidir meu tema e para eu aprender um pouquinho da vida com essa pessoa. Foi muito bom, foi muito bacana. Então, a gente vê que as pessoas não têm que se preocupar com o que os outros vão pensar delas, com as coisas. Conosco, porque quem vai nos cobrar é a nossa consciência. Né? Nós estamos nesse mundo para desenvolver simplicidade mesmo, para desenvolver humildade. Porque só assim a gente vai conseguir o processo empático, que é fundamental para compreender a vida nossa, fazer o bem. Porque quando a gente entra na pele do outro, a gente sabe um pouquinho da dor dele. Aí a gente abaixa a bola. Porque isso não acontece só lá, não. Isso acontece em todas as casas. Tudo que acontece na casa de um, acontece na casa do outro. Pode acontecer. Se estiver dentro da aprovação da pessoa, da expiação, vai acontecer. Né? Então, hoje, aquela pessoa está naquela condição, mas, né, ela pode... Ontem mesmo, eu estava passando um filme, eu fiquei assistindo, interessante, inclusive, até para esse assunto nosso. Um momento pode mudar tudo. Né? É uma jovem, ela tinha 35 anos, começou a ter uma doença degenerativa, e ela tinha um poder aquisitivo muito bom, uma casa linda. E é apaixonada pelo marido, ele por ela. E era uma paixão, ele amava mesmo. Tanto que ele não segurou muito a onda, mas depois ele voltou, porque ele ficou preocupado com ela. Aí ela conseguiu a ajuda de uma moça para trabalhar na casa dela, que era uma doidinha. Né? Uma menina também sem muito equilíbrio, sem rumo, e tinha uma boa família, mas ela era assim. E ela acabou ajudando essa moça a entrar num trilho, né, bom de responsabilidade, porque essa moça passou a gostar muito dela e não jogou fora mais aquela oportunidade de um trabalho, como ela vinha fazendo, largou a faculdade, quer dizer, uma ajudou a outra. E ela, uma mulher muito linda, muito bem-sucedida, precisou de ajuda, porque ela ficou com essa doença degenerativa com 35 anos, aquilo às vezes é muito rápido, hein? Ela morre no braço dessa menina. E ela tinha pedido que ela não fosse lá no quarto, que ela estava sentindo que ela não ia aguentar mais uma crise, mas ela foi. Ela morreu abraçada com aquela mulher, e foi com aquela moça que ela ajudou muito, e que essa moça ajudou, quer dizer, foi uma lição de vida muito grande, é um filme muito bonito. Ela encarou muito bem aquela situação dela, nem um momento de revolta, nem nada. Então foi uma lição de vida realmente para todos nós. Porque a gente vê isso nas pessoas, na casa das pessoas e tudo, num filme, a gente pensa que não acontece com a gente, mas acontece sim. Pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não sabemos qual foi a escolha que a gente fez, não. Ela está esquecida. Esse vem mais aqui um quadro sobre isso, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai passar. Nós fizemos escolhas, mas a gente não pode lembrar, porque senão tem uma série de coisas que atrapalharia, né, se lembrássemos de tudo isso. Então a gente tem que ver que tudo pode acontecer na casa da gente, tudo. Tudo pode acontecer com a gente, com o filho da gente, com o pai, com a mãe, tudo. Porque nós estamos num plano de provação e expiação, e as provações e as expiações são muito semelhantes. Porque são para testar a nossa capacidade de já enfrentar a situação, ou então para expiar mesmo. Ou é uma aprovação, ou é uma expiação. Então as coisas são parecidas. Por quê? Temos a mesma organização física. Né? A doença que dá no meu corpo, dá no corpo de qualquer pessoa, dá no corpo dos animais. É tudo igual.
Né? Então a gente não está livre de nada, a gente não está isento de nada, não estamos acima do mal. De jeito nenhum, estamos num plano de provação e expiação expostos a tudo. Né? Então precisamos ser realmente empáticos e solidários, porque a gente pode, hoje, se nós estamos na virilidade da nossa saúde, plena consciência, né, pleno comando das nossas atitudes e tudo, pode ser que daqui a pouco a gente não esteja mais assim. Não precisa ficar com idade, não. Ela tinha 35 anos só, essa moça do filme. E uma outra conhecida minha, também assim, ativa, dona da situação, inclusive comandando mesmo a família dos pais, ela não se casou e tudo. Inclusive comandava os negócios, tomando um café com uma amiga na cozinha da casa dela, levantou-se para ir ao banheiro, não chegou lá. Caiu na porta do banheiro com um AVC, um aneurisma, deu tudo. Ela não morreu, mas ela ficou um pouco incapacitada. Faz muita coisa, mas não é igual. Né? Então, olha, é num segundo. Tá? Então, a gente não pode realmente achar que estamos livres das coisas, não. Temos que viver, nunca esperando nada de ruim, claro, mas sabendo o que pode acontecer, que a nossa fé inabalável não vai evitar essas coisas. A nossa fé inabalável vai nos dar ajuda para enfrentar isso. Porque passar por dificuldades, nós podemos, mas sozinhos não. Porque sempre vamos ter aquelas pessoas que conquistamos, as pessoas solidárias. Por isso que temos que exercitar a solidariedade também, porque a gente pode precisar, né? E os espíritos, o nosso anjo da guarda, né? Deus não abandona nenhum dos seus filhos a uma dor, a um sofrimento, entregues à própria sorte, de forma nenhuma. Ninguém lhes toma conta desse sacrifício que a gente faz com medo da crítica dos outros, né? Desse sacrifício à opinião geral. Ninguém toma conta disso. Enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Esse sim. Essa prestação de conta aí a gente vai ter que fazer. Mas olha só, não é para Deus, não. Não é para Deus que a gente faz isso, não. É para nós mesmos. Porque quando nós estamos prestando serviço à nossa consciência, nós estamos prestando serviço a Deus. Né? Quando nós estamos analisando a nossa consciência, nós estamos dando essa oportunidade a Deus de saber que Ele já sabe, mas que nós sabemos se estamos assim ou assado. Ele sabe, mas a gente não sabe. Então, se não se pode permanecer no alto da escala, mais sensato é descer voluntariamente sem reclamações. Ó, isso aí é bom, hein? Porque a gente pode até descer voluntariamente, reclamando, infernizando a vida de quem vive com a gente, tornando a vida das pessoas insuportável. É o que a gente muitas vezes faz com o outro. De tanto reclamar, é um rosário de lamentação o tempo todo. E ninguém tem culpa. Nós já falamos sobre isso aqui. Eu acho que é Mário Quintana, se eu não me engano, acho que é ele mesmo que tem uma frase que diz isso. O pior de tudo é que ninguém tem culpa das nossas desgraças, dos nossos erros. A gente adoraria culpar alguém, e a gente faz, né? Culpa, às vezes, pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Mas fica mais fácil, parece, né? Parece que fica mais suportável quando a gente tira a culpa de cima da gente. Mas não adianta, não. Porque é no prestar contas mesmo, a consciência, a gente vai ver que a culpa foi só nossa. Porque nós temos livre-arbítrio. Então, a gente é livre para não ceder ao arrastamento do mal. Ele existe, mas não é irresistível, como os espíritos vêm falando. Então, voluntariamente é importante, mas junto com esse advérbio voluntariamente aí, vem o outro, sem reclamações. Não adianta reclamar. Se reclamar, não resgata. Lembra da historinha da mulher? Eu, quando conto essa história, eu me vejo um pouco e rio, porque, ai meu Deus, eu brinco assim, eu vou tratar muito bem, para ver se eu me livro na próxima encarnação. Cuidado, que não vai se livrar. Eu digo para mim, cuidado, você não vai se livrar pensando desse jeito, não. A mulher que aturou o marido a vida toda,
aturou, fez tudo por ele, para ver se ela se livrava na outra, né? Ela era espírita, ela sabia que ela reencarnaria e que ela tinha que ficar, porque ela casou, aquela história. Não tem, ninguém tem. Tá? Existe a possibilidade da dissolubilidade do casamento em situações extremas, mas existe. Né? Porque mesmo que a gente tenha escolhido uma prova, se nós não estivermos controlando mais, estivermos no limite da nossa resistência, a ponto de uma tragédia, é melhor que se faça, né? Mas quase nunca chega a esse ponto, não. Chega às vezes porque é uma luta a dois. Quando só um luta, aí fica complicado, né? Mas a gente mesmo assim tem que pensar muito. Porque quando a gente cria a nossa família, a gente envolve tantas coisas, tantos espíritos, são tantas outras criaturas envolvidas que a gente mexe com todos. Então é muito complicado isso, né? Isso está, depois a gente vai falar sobre a questão do conhecimento futuro, está muito implicado naquele desejo que a gente tem muitas vezes de ter mudado. Ah, mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assim, ninguém sabe como estaria, com certeza estaria diferente. Né? Estaria implicando muitas vezes na situação de outras pessoas, numa invasão de privacidade, também com a escolha dos outros. Né? Então, nesse caso, essa mulher aturou, fez tudo, o marido realmente era uma tralha, não era bonzinho, não. Ele era terrível, ele tinha muitos defeitos. Mas ela permaneceu ali no posto dela. Chegou o dia da desencarne, ela nem ligou, né? Feliz da vida de partir, né? De se livrar. Aí chegou na prestação de contas, ela falou, o que você fez de bom e tal. Aí ela foi falar, olha, eu fiz a minha parte muito bem. Fiz muito bem mesmo, eu aturei aquele companheiro infiel, aquele companheiro problemático, que não era companheiro coisa nenhuma, só no nome. Eu fiz tudo, eu aturei e fiz muito bem feito. Mas agora, aí ela foi interpelada. Pois é, a senhora realmente fez muito bem feito. A senhora foi uma pessoa extraordinária. Fez muito bem feito, mas... Aí entra o mas, né? Esse mas que é o problema. Na doutrina espírita tem o mais. Tem o mais. De tão bem que a senhora fez, a senhora evoluiu. Então, por a senhora estar mais evoluída, pelo tão bem feito que a senhora vai voltar na próxima encarnação com esse parceiro, com esse espírito, para auxiliá-lo. Porque a senhora fez tudo bem feito, mas a senhora cometeu um errinho. A senhora não foi para o mundo para aturá-lo, a senhora foi para o mundo para amá-lo. E isso a senhora não conseguiu. Aí eu falei, Jesus, socorro, né? A gente pede socorro, né? Porque vamos contar aí que nós e a humanidade, né? Eu e a humanidade com uma porcentagem aí de 1%. Não, brincadeira, tá? Muitos saem vitoriosos daqui. Mas é isso. Ela aturava. Quando a gente atura, a gente reclama. Quando a gente atura, eu aturo um calor. Reclamo dele o tempo todo. Aturo, vou fazer o quê? Não posso me livrar dele, né? Aí fico na frente da bênção e reclamando. Não adianta nada, eu vou sofrer do mesmo jeito. E ano que vem vai fazer calor de novo. E cada vez mais que a temperatura do planeta está subindo, aí eu vou cozinhar, né? Então, é aquela história, não adianta reclamar. Por isso que a gente tem que aprender a resignação. Oi? Ainda vou ser cremada, eu vou fazer minha escolha mesmo. Não, eu tenho que fazer mesmo, ainda não fiz não, porque tem que fazer, né? Não é pura e simplesmente a família, não, tem que ter documento reconhecido em cartório. 2 testemunhas, né? Então, eu não posso morrer agora não, que eu ainda não fiz isso, né? Tem que fazer correndo, sei lá quando que eu tenho que ir, né? Pois é, então, é isso, não adianta reclamar, né? De jeito nenhum, porque nós vamos piorar a nossa situação. Bem que reclamar, às vezes, um pouquinho, né? Um amigo que ouve, dá um colinho, faz um carinho, depois a gente até esquece de reclamar de novo. Mas somos inferiores. Na 864, tá lá.
Algumas pessoas parecem favorecidas pela sorte. Tem isso, né? Parece que tudo dá certo para aquela criatura. Chega a dar aquela pontinha de inveja. Aí alguém fala, não, mas é uma inveja branca. Eu não sabia que tem cor. Sabia que tem inveja branca. Né? Agora, a inveja, ela pode ser saudável. Ela pode nos impulsionar para frente. Contanto que ela seja aquela inveja que deve ser a tal da branca. A gente não deseja que a criatura perca o bem que ela tem, não. E a alegria dela e o sucesso a gente quer ter também. Aí é legal. Aí é legal, porque nos estimula a trabalhar. Porque sabe que do céu não vai cair, não. Tá? Não vai. Não adianta pensar que vai, porque não vai. E se cair, cuidado com esse presente. Se vier de mão beijada, a gente vai ver isso aqui. Cuidado, hein? Porque o negócio pode ficar feio, né? Que a gente não sabe aproveitar as benesses, o bem que a gente recebe. A gente acaba caindo num buraco profundo com ele, junto com ele. Então, aí, por quê que parece que essas pessoas são favorecidas pela sorte? Aí tem duas opções aqui, ó. Ou porque sabem orientar-se melhor, né? Porque, claro, uma pessoa que sabe se orientar bem, ela erra menos. A pessoa vai abrir um negócio. O que ela faz antes de abrir? Ela deseja abrir. Aí ela começa a pesquisar a aceitação daquele produto. Aonde ela deve abrir aquele estabelecimento? Né? Em que local ela deve abrir? Aí ela começa a se inteirar, aí ela vem, será que eu tenho competência para isso? Eu sei fazer isso? Aí ela vai ter algumas reuniões, porque tem órgãos para fazer isso, né? Aqui em Friburgo a gente tem quem ajude isso aí, o Sebrae, né? É o Sebrae, né? Que ajuda muito nisso. Aí vai começar, se ela precisar de um sócio, a uma pesquisa séria, porque isso aí põe a perder um negócio. Por melhor que seja, cuidado com o sócio. Ah, mas é meu irmão. E daí, amigo? Você está pensando que você tem só amigos dentro do seu núcleo familiar? Não pensa assim, não, né? Até toda vez eu me lembro disso, aquela, a eterna Miss brasileira, né, a Dalgisa Colombo, ela deu uma entrevista, que na época ela continuava lindíssima, eu não sei nem se ela está viva ainda, que ela deve estar com muita idade, mas eu acho que ela não morreu, não, porque a gente não ouviu nada na mídia, né? Ela deu uma entrevista há alguns anos, e ela já estava com muita idade, belíssima ainda, lindíssima. E ela falando que ela estava vivendo de favor. Aí todo mundo falou, mas você não ganhou tanta coisa, ela ficou famosa por perder o título de Miss Universo, porque ela era perfeita, né? Ela era perfeita, parece que foi uma polegada ou duas, sei lá. E ela ganhou mais sucesso e fama e apareceu mais do que se tivesse ganho, porque foi tão comentado que ela não ganhou, né? Foi assim, ela belíssima. Aí ela falou, pois é, ganhei. Mas aí, você botou tudo a perder? O repórter brincando com ela, falou, não, eu tive muito juízo, eu fiz muitas coisas boas, certas, investimentos bons. Só que eu cometi o erro de botar na mão de um cunhado os meus bens para ele administrar para mim. Porque eu não sabia muito bem fazer isso. Eu tive juízo, mas eu botei na mão do cunhado, e ele sempre dizendo que estava tudo certo. Quando ela foi ver, ele fugiu com tudo que era dela. Ela deu essa entrevista, ele roubou tudo dela. E era uma pessoa da maior confiança dela, uma pessoa que convivia o tempo todo, da maior confiança. Então, é aquela história, a gente não conhece as pessoas, né? O dinheiro sobe a cabeça das pessoas. Dinheiro modifica muitas vezes, quando a gente não tem ainda aquela estabilidade moral, né? Então a gente tem que ter cuidado, quer dizer, aquele que busca, né, conhecimento, que se prepara, que se orienta bem, a possibilidade de um sucesso é grande. Pode acontecer que não, se foi uma expiação, ele pediu uma falência, pode acontecer. Mas ele se preveniu, ele fez a parte dele muito bem. Agora o outro, que não faz nada, que abre de qualquer maneira, está fadado já, antes de abrir a fechar. Né? Porque não sabe nada dessas coisas. Ou o gênero de prova escolhido. Né? Isso aí também conta, às vezes, é essa questão. A pessoa escolher um gênero de prova, difícil mesmo, para as coisas, né? Assim, darem certo. Isso é difícil. Mais do que a pobreza. Né? O sucesso as embriaga.
elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Se ela escolheu essa sorte aí, né, de tudo dar certo, dela ser favorecida pela sorte, quando essa escolha foi feita, com certeza não foi feita para ela usufruir sozinha. Não foi feita para ela desenvolver o seu ego e viver num oásis sozinho no meio do deserto. Não, não foi para isso. Quando um espírito faz uma escolha dessa, para ele dar sorte, para ele ser favorecido pela sorte, ele vem com a intenção de, por conta disso, trabalhar mais para essa sorte aumentar e ajudar o semelhante e fazer o bem. Porque esse é o objetivo. Ninguém faz uma escolha dessa para viver do bem sozinho, com o seu núcleo, não, e todo mundo na desgraça. Ninguém faz uma escolha dessa, porque se fizer já sabe que isso aí é uma queda. Então vai aproveitar uma encarnação para quê? Para fazer um pedido desse para quê? Para pôr a perder a sua encarnação. Então o espírito sabe que ele não pode fazer uma coisa dessa. E nem seria aceita essa prova. Ou se fosse aceita, seria para ensiná-lo, através da dor, a entrar no trilho da obediência divina, né? Então, se ele faz uma escolha dessa, e por conta dessa sorte que ele acha que ele tem, ele não faz a parte dele, ele se embriaga com todo esse sucesso e não faz nada, ele vai crescer muito, talvez como homem, mas, né, moralmente ele vai se perder. Então vai pagar, né, o sucesso com reveses cruéis que poderiam ter evitado com um pouco de prudência, quer dizer, fazendo a parte dele, trabalhando para aquela sorte ou ser ali mantida ou aumentar e ajudar as pessoas, que cada vez ele ia conseguir mais. Então, é por conta dessas situações assim que às vezes a gente vê uma pessoa que tudo dá certo para ela e para outra não dá. Então, ou ela se orienta melhor diante das dificuldades, né? Como aquele aluno que tem dificuldade na escola. Ele tem muita dificuldade. Então, o que ele faz? Ele tem que estudar mais. Ele tem que se esforçar mais. Ele tem que se orientar melhor para ele passar. O outro que é muito inteligente, o outro que sabe, que tem memória fotográfica, que sabe tudo, ele não se dedica tanto. Poderia ser um profissional muito melhor, mas por conta da sua facilidade, ele não se dedica e vai pagar muitas vezes caro por isso, que às vezes, na hora que ele precisar de determinado conhecimento que ele negligenciou, ele não vai ter. Embora seja um gênio, não vai ter. Então, a gente tem sempre que fazer a parte que nos toca. Dar a nossa ajudinha, né? Deixa eu ver se eu pulei uma aqui. Isso. Agora, essa aqui também é muito interessante. Ó. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Né? Ganhar na Mega Sena sozinho, que é o desejo de tanta gente. Tanta gente, sim, muita gente quer isso. Eu não quero não, mas muita gente quer. Né? Como eu tenho medo de mim, eu não posso querer um negócio desse. Mas muita gente deseja, né? Então, e acontece, né? Escolheu essa prova de ganhar na loteria? Não, também não é bem assim. Ele não fez essa escolha de ganhar numa loteria, de ganhar num jogo. Ele fez uma escolha de a sorte o favorecer de alguma forma. Então pode ser assim, ele pode ganhar numa Mega Sena, ele pode receber, às vezes, um bem, né, como herança de alguém que não tinha herdeiros que deixa para ele, mesmo que não fosse parente dele. Ele vai estar sendo beneficiado aí, né, pela sorte, mesmo que ele não tenha feito grande coisa por isso, né, um bem que ele tenha herdado, que apareça na vida dele, ou um parente longe que ele nem sabia que tinha. Essas coisas acontecem, não é só em filme, novela, não, né? Então, ele não fez. Agora, a escolha que ele fez foi assim, foi se dar bem, mesmo que ele não tivesse grandes competências, né? Muitas situações vão ser utilizadas para que ele venha a ter esse pedido que fez, né?
Então, certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, né, que só se tiver muito dinheiro poderão ver atendidos os seus anseios. E a sorte que os favorece é uma tentação. Né? Olha só, a sorte que os favorece é uma tentação. Então isso não é uma boa escolha, não. O espírito, quando faz uma escolha dessa, ele está fazendo uma escolha extremamente perigosa. Ele é um espírito inferior ainda. Se ele fosse um bom espírito, não teria problema, mas ele não é. Nós não somos espíritos bons ainda, né? Somos inferiores. Então é uma prova que ele vai ter que passar. Ele pedindo essa coisa, né, que a sorte o favoreça sempre, ele vai estar sempre sob tentação. E se ele cair, tanto que lá no Pai Nosso, né, no Pai Nosso, tem lá aquele finalzinho do Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Olha só. Interpretando essa frase direito, não é o que a maioria pensa e interpreta, não. Porque Jesus nunca pediria ao Pai para livrá-lo das tentações. Nunca, porque Jesus era perfeito com relação a esse mundo, mas é um filho de Deus que também, como o progresso é para sempre, não é? Porque a gente não morre, nós estamos progredindo sempre. Tal é a lei, está lá, né? Nascer, morrer, desenvolver-se, progredir sempre, tal é a lei. Pois é. Jesus não pediria, portanto, a Deus, sabendo como ele sabia, tendo o conhecimento, a evolução que ele tinha, para Deus livrá-lo de tentação, porque ele sabia perfeitamente que é exatamente a tentação que nos prova para mostrar se a gente está melhor ou não. Ele não pediria isso a Deus. Ah, mas está lá na prece. Tá, então vamos interpretar assim. Não nos deixeis cair em tentação. Esse em é uma preposição que também tem valor temporal. E aí ela está com esse valor temporal. É muito mais lógico ela estar com esse valor temporal. Não nos deixeis cair em tentação quando estivermos. Não nos deixeis cair quando estivermos em tentação. Olha só. Esse em, ele tem um valor temporal, ele tem um valor de quando. Aí faz sentido Jesus pedir isso ao Pai. Para me fortalecer diante da tentação que eu estiver passando, para que eu não ceda a ela. Me dê forças. Isso a gente pode pedir ao Pai. Pedir para isentar-nos de tentação, de dor e sofrimento? Não, porque o que a gente tiver que passar, não vamos passar. A gente tem que pedir forças ao Pai, para a gente enfrentar as dificuldades que a gente tem que passar. Né? É igual aquele filho que vai para um país distante, que pede ao pai: pai, me ajuda, me dê força para isso, com seus pensamentos, com suas preces, porque eu preciso, né? Vou enfrentar dificuldades. Então é isso. Essa tentação que a gente se expõe a todo instante na nossa vida, quando a gente pede uma prova dessa aí, é justamente para nos testar. Que se tudo, né, se a gente pediu, né, que fôssemos favorecidos, né, por uma situação de sorte, sabemos que vamos ser tentados. Sabemos disso. E não vamos poder ter a isenção dessas tentações de jeito nenhum. Que isso faz parte do pacote. É o mais. Aí, a gente pode pedir? Pode, mas cuidado. Cuidado que não é tão fácil vencer isso. Somos inferiores e o sucesso, o dinheiro, sobe a cabeça. Se a gente está tendo provas disso no país. O que está acontecendo no país é a corrida atrás do ouro, é isso, é a ambição. É o poder e a vaidade que do lado de lá não vale nada. Não tem o menor valor isso. Na nossa vida verdadeira não tem o menor valor. Então as pessoas estão se perdendo. Perdendo moral, perdendo valores, perdendo respeito até dos filhos, dos pais. Por conta de quê?
da moeda da terra, que não vai valer nada. Então há um equívoco muito grande. E pedir uma prova dessa aí é arriscado. É muito arriscado, porque a gente não sabe qual reação teria. Por isso que a gente não adianta ficar atirando pedra, não. Porque a gente não sabia se tivesse lá, se não estava fazendo igual ou pior. Porque nós não somos bonzinhos. A gente não tendo, a gente não sabe do que é capaz. Mas quando vê, e ó, são bilhões, não é pouquinho não. As pessoas deixam de devolver 10, 20, 30 reais de troco quando recebe errado. Nem isso tudo, às vezes é 2, 3, não devolve. Tá? Então vamos pensar nisso, a gente erra tanto. Não é porque é muito que o erro é maior, não. O erro é em tirar e pegar aquilo que não é teu. R$1, o erro é o mesmo de que pegar 1 bilhão. Não é teu, é do outro. Não é? Não pode, a gente tem que ter. Ontem mesmo eu levei umas moedinhas que uma loja que eu compro pediu para trocar, para dar para ela estava sem moedinha de R$1. Meu marido abriu um copo, tinha um monte de moedinha de R$1, eu levei para ela. Aí tinha 2 sacolinhas, ela falou, não, me dá uma só, leva a outra para outra loja que você falou que ia levar e tal. A menina tinha pedido também. Aí ela falou, eu falei, a senhora conta, não fui eu que contei não, mas eu acho que está certinho. Ela falou, não, pode deixar, e depois eu tenho sempre contato com vocês e tudo. Ela falou, aí ela me mostrou uma sacolinha que tinha R$2,50 na sacolinha. 2 moedinhas de 1 e uma de 50. Ela falou, isso aqui é porque uma outra pessoa trouxe, o senhor trouxe, e o valor que ele escreveu aqui, ele me deu R$2,50 a mais. Então as moedinhas estão aqui, porque ele vai voltar aqui, talvez, ou para trazer mais, ou para comprar, eu devolvo para ele. Olha só, que retidão, a dona da loja. Sabe, eu que já gostava dela, gostei mais ainda. Ela falou, ele não contou direitinho, mas foi contra ele mesmo. Sobraram 2 moedinhas de 1 e uma de 50. Estava lá para devolver. Não é dela. Não é dela. Se a gente pagar 10 centavos, não é meu. Eu devolvo. Não pode, a gente não pode ficar. Sabe por que vontade a gente pode ter? Mas a gente está aqui para vencer essas dificuldades. Né? Para vencer esses momentos. Mas fulano tem muito. E daí? Ele pode ser podre de rico. Mas não é meu, é dele. Né? Então a gente tem que manter uma retidão. Vontade, às vezes, a gente tem de fazer. Não resta dúvida, somos inferiores. Mas a gente não pode. Então a tentação está presente o tempo todo na nossa vida. Principalmente se fizermos escolhas para facilitar a nossa vida. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. Olha, isso aí, gente, essa frase eu botei aí, bem destacadinha aí, ó, em vermelhinho, ó. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Aí vai, desencarna, às vezes até nessa vida mesmo. Às vezes até nessa vida. A pessoa começa num arrependimento horroroso. Isso quando a pessoa acha que erra. Essa questão do arrependimento e da culpa é muito importante a gente pensar. A gente tem que, frequentemente, fazer uma reflexão. Essa palavra muito banalizada, mas o termo é esse. Porque o que é flexionar-se? Flexão é dobrar, né? Vou flexionar meu joelho, vou dobrar o meu joelho. A reflexão é a dobra da alma para dentro de nós mesmos. Então nós vamos nos dobrar para dentro. Ninguém dobra a perna para dentro, né? Então a reflexão é mental. É um flexionar-se para dentro de si. É procurar saber a sua real situação com honestidade. Aí nós temos que ser realmente muito honestos com nós mesmos, muito. Porque a gente tem que imaginar, poxa, estou fazendo certo? O que eu estou errando? Eu preciso saber. Porque às vezes a gente erra na ignorância mesmo. Mas quando a gente quer saber, a gente consegue. Aí pergunta para um amigo, fulano, o que você acha disso? Você acha que eu estou agindo certo? Pergunta para um amigo. Gente, amigo é muito bom. Amigo é tudo de bom, né?
Porque amigo de verdade não passa a mão na cabeça da gente, não. Não fica fazendo falando que a gente está certo o tempo todo, porque esse não gosta da gente. Às vezes a gente se aborrece com um amigo quando ele fala, ó, fulano, abre seu olho, hein? Olha lá, hein? Né? Às vezes, de vez em quando, Magui me dá umas puxadas de orelha, e nós somos muito amigas há muitos anos, né? Aí ela fala assim, eu sei quando você não ficou satisfeita e que você fala assim pra mim, Magui, não é bem assim. Aí ela falou, aí eu sei que você não gostou do puxão de orelha. Eu falei, ué, minha filha, eu vou tentar argumentar. Não é o que todo mundo faz? Eu vou ser meu advogado do diabo. Aí, se você persistir na sua posição, eu vou saber que eu estou errado. Então, é uma estratégia, né? Então, não custa nada a gente fazer isso. Gente, amigo é muito bom ter. Quem não tem amigo não sabe que está perdendo, mas tem que escolher bem, né? Porque não pode ser também qualquer tralha. Mas é isso, né? Porque se a gente não souber, vamos perguntar. Perguntou para a consciência, não conseguiu uma boa resposta? Não satisfez? Porque às vezes a nossa consciência tá para nos fazer bem, né? Ou, materialmente falando. Aí a gente acha que não está errando. Aí se a gente tem dúvida, pergunta para alguém. Pergunta para alguém que você confia. Fulano, o que você acha disso? Estou errada? Se ele gostar de você, o fulano, ele vai falar que você está errada. Está errada sim. Aí, olha só, que bênção. Mas aquele que acha que não erra, vai ter arrependimento de quê? Vai ter culpa de quê? Ele não sabe que erra. Ele acha que ele é o bom, que ele é certo, que ele faz tudo certo. Então não adianta, com esse tipo de pessoa, não tem diálogo. Tem que aguardar a dor chegar. Que às vezes nem com ela aprende. Vai aprender a próxima encarnação, depois que desencarnar, que vai ver todas as bobagens que fez. Né? Infelizmente, tem muita gente assim. Né? Então, vamos tratar de não ser assim. Porque é dureza. A idade chega, não precisa chegar à idade para chegar a uma doença, e poderemos ficar aí à mercê da compaixão, da solidariedade, da caridade, do cuidado de alguém. E isso não é fácil, não. Né? Não é mesmo. Na semana que vem tem aí, ó, a 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Então, vamos partir dessa 866 e continuar com o conhecimento no futuro, que vai encerrar, agora, pelo menos no momento, essa lei de liberdade. E o conhecimento no futuro é outra coisa extremamente importante, que a gente adoraria conhecer as cores que estão para acontecer. Tem umas senhoras na rua lendo mão, né? Sim, ali ontem eu fui ao correio buscar uma encomenda, tinha duas lá querendo ler minha mão. Eu falei, não, senhora, quero saber não. Porque o meu presente já está me ocupando bastante. Então, não precisa. E tem gente que vai dar, as pessoas têm uma curiosidade de saber isso. Né? Se isso fosse importante, nós saberíamos por conta do Pai, que quer ver a nossa alegria e o nosso sucesso. Se nós esquecemos, é porque é importante. Não só o esquecimento do passado, quanto o esquecimento do futuro. Fizemos as escolhas, mas estão ali adormecidinhas e elas vão vindo à tona na medida da necessidade, da importância para a gente dar certo. Então, muita paz para todos. Semana que vem estaremos aí com essa questão, dando continuidade ao nosso estudo, né? Antes de entrar depois na lei de amor, justiça e caridade, vamos trazer uma abordagem sobre resignação, que tem tudo a ver com essa lei aí que acabou, por conta dessa 860, que muitas vezes a gente tem que se resignar diante de determinadas escolhas. Muita paz para todos.